Vamos lá, gente. Vamos para a parte 2, né? Logo depois que a gente teve que mudar de casa e tudo mais, nós viemos, eu e minha família, eu, minha mãe e meus irmãos, viemos morar na casa do meu avô. E, por incrível que pareça, olha só como são as coisas. Eu comecei a atender, comecei a trabalhar no mesmo local que minha avó trabalhava, né? E ali recomeçou na realidade, né? E aí a vida começou a acontecer. E nessa época também eu já trabalhava como instrutora, né? Trabalhava como instrutora numa escola de cabeleireiro aqui em Bebedouro. Vou contar para vocês como que foi essa questão de trabalhar com instrução. Quando a gente trabalha com formação de pessoas, é uma responsabilidade muito grande. E por conta daquilo que eu já falei para vocês, que eu acabei tendo essa oportunidade de trabalhar com instrução por conta de um conhecimento adquirido, quase que autodidata, pela forma que tudo aconteceu, por estar buscando conhecimento numa época que o conhecimento não era tão acessível, né? Quando eu tive essa oportunidade foi algo desafiador, né? Então, nessa escola que eu trabalhava, eu comecei inicialmente trabalhando com instrução para uma turma bem pequena, eram 10 pessoas. O diretor da escola na época falou para mim assim, ó, vai lá, tenta, se der certo a gente continua, se não der certo você volta para a antiga função. E depois que aconteceu isso, praticamente 6 meses, 1 ano depois, eu já estava conseguindo fazer com que o meu ganho secundário fosse com instrução. Como meu ganho principal sempre, graças a Deus, foi o salão depois dessa fase. Então, tudo foi acontecendo gradativamente, né? E nesse período de tempo, como eu já falei para vocês, não é algo que acontece como um passe de mágica. Então, a vida profissional da gente acontece e a vida pessoal também acontece. Nesse meio de tempo eu me casei, nesse meio de tempo eu comecei a constituir minha família, tive a oportunidade por conta desse amigo, porque a gente sempre tem uma pessoa que impulsiona a gente, né? Do lado da gente tem sempre alguém que impulsiona. Então, quando você encontra alguém na sua vida que, além de ser companheiro, te impulsiona, também ajuda muito, e isso eu só tenho a agradecer. E o que aconteceu? A minha vida profissional, ela começou a alavancar de uma forma mais intensa. E aquele espaço que eu atendia, que era ali no fundo da casa da minha mãe, já não era suficiente para atender a demanda de trabalhos que eu tinha na época. E eu não trabalhava só com tranças, apliques e perucas. A necessidade do mercado fez com que eu me tornasse, né, uma cabeleireira completa, corte, coloração, mechas, e tudo isso através de cursos, de oportunidades. Uma outra coisa que eu falo aqui para você que está ouvindo e vendo a minha história: a gente precisa estar sempre pronto para quando a oportunidade chegar. Nós não sabemos quando a oportunidade vai chegar, mas no momento em que ela chegar, nós devemos estar prontos. Então, buscar informação, buscar conhecimento, adquirir conhecimentos que, mesmo que para aquele momento não seja o retorno imediato, faz com que, para quando a situação acontecer na nossa vida, né, ela aconteça e nos pegue preparados. Porque de repente a oportunidade chega, nós não estamos preparados e ela passa. Aí a gente vai ficar pensando, meu Deus, por quê? Por que eu não fiz? Por que eu não fiz? Então, mais uma vez eu falo, a educação, ela abre portas, né? Então, depois que eu comecei a trabalhar com instrução, esse moço que era gerente da escola em que eu ministrava cursos, me fez a proposta de tirar o salão do fundo da casa da minha mãe e abrir um ponto comercial. Foi um outro desafio, né? Porque quando a gente muda de um lugar para o outro, sai do conforto da nossa casa, a estrutura tem que mudar completamente, né? Então foi isso que aconteceu. Eu saí do salão no fundo da casa da minha mãe e abri um ponto comercial.
E dentro do esquema de instrução na escola, eu continuei conciliando as duas coisas. Para quem me conhece, para quem está me conhecendo, vocês vão perceber que a instrução, ministrar cursos, ensinar, faz parte do meu dia a dia, faz parte da minha rotina, faz parte da minha vida. E eu entrei nessa escola, comecei a ensinar, como eu disse, com uma turma, e depois de algum tempo tinha várias turmas, e eu comecei a trabalhar com curso de formação de cabeleireiros. Então, aqui em Bebedouro, que é a cidade onde eu moro, e nasci e fui criada, ajudei na formação de vários profissionais. Vários profissionais cabeleireiros passaram pela minha sala de aula, a gente compartilhou muito conhecimento junto. E isso é muito legal. Eu fico muito feliz, e as meninas que já foram minhas alunas sabem disso, quando a gente vê um aluno crescendo, um aluno despontando. Então, a vantagem, eu falo que é vantagem mesmo, da gente ter essa coragem de transmitir conhecimento, né, é algo gratificante, é algo enriquecedor. Bom, vamos lá. Com isso, né, eu estava com um salão mais espaçoso, localizado no centro da cidade. Eu comecei a sentir a necessidade de ter mais conhecimento. E aí foi quando eu fui fazer faculdade. Fiz faculdade de pedagogia, né? E eu tinha um questionamento que eu tinha que responder quase sempre dentro da sala de aula. Mas você é cabeleireira, você vai virar professora, por que você está fazendo pedagogia? Eu fiz pedagogia pela necessidade de ter mais conhecimento e metodologias de ensino. É necessário a gente entender como a pessoa aprende, é necessário a gente entender como cada aluno pensa, mesmo desde criança, para a gente conseguir transmitir o conhecimento com qualidade. Então, a qualidade que a gente transmite a informação, a clareza que a gente transmite a informação, faz toda a diferença para aquele aluno, para aquela pessoa que está recebendo a informação. Fiz faculdade, terminei a faculdade, fiz uma pós, né? Apresentei um trabalho inédito, meu TCC é um TCC inédito, que ele está na biblioteca do Unifafib, que é a faculdade onde eu me formei, que eu falei sobre a influência da pedagogia e da metodologia na formação do profissional da área da beleza. Isso para mim foi gratificante, porque necessitou de um estudo, de pesquisa, de entender como é transmitir para uma pessoa uma profissão, né? Porque quando a gente transmite conhecimento, e esse conhecimento a gente sabe que vai mudar a vida profissional da pessoa, é algo incrível, é algo inacreditável. E durante toda essa trajetória, várias empresas, né, passaram pela minha vida, e eu passei por essas empresas. Trabalhei com várias empresas de cosmético, trabalhei como promotora de vendas, como técnica freelance, dando cursos, né, aqui em Bebedouro inicialmente, até que eu conheci a empresa que eu presto serviço hoje. Lembrando sempre que dentro da minha realidade, não tem como você desvincular o trabalho dentro do salão, atendendo as clientes, a rotina de atendimento e o trabalho educacional. Então, dentro da minha história, eu sempre trabalho com essas duas ferramentas ao mesmo tempo. Atender a minha cliente com excelência, com qualidade, e transmitir para as outras pessoas, transmitir para os outros alunos, transmitir esse conhecimento com qualidade e excelência. Então, aqui a gente termina a parte 2. Nessa parte 2 a gente falou sobre toda essa trajetória educacional, sobre os cursos e tudo mais. Na próxima parte, que é a hora que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o que é esse canal,